E a gente começa falando sobre DTT e ensino naturalístico. Por quê? Existe, agora eu acho que menos, ou é só porque a gente tá numa bolha, mas existe uma divulgação para a sociedade de que a aba ou é estruturada ou é naturalista. Na verdade, as pessoas usam outros nomes. Aba na mesinha ou aba naturalística. Cortou do repertório essas duas frases, tá? Fazendo favor. E isso é importante, muito importante. Meninos que estão aqui entrando, acho que isso é fundamental, mas é pra gente também se policiar quando a gente for conversar com pessoas sobre o que a gente faz, sobre o nosso trabalho, né? Em hipótese alguma, a gente pode deixar alguém conversando com a gente sair com a impressão de que a aba naturalista é boa porque respeita o ser humano. É muito ruim essa propagação da aba naturalística. Primeiro que quando fala no masculino eu ignoro a pessoa. É importante vocês saberem disso. Mas, às vezes eu finjo que não ignoro. Mas é muito ruim essa propagação de aba naturalística porque isso é um erro teórico gravíssimo. Porque quando o que a gente acabou de conversar, o que a gente acabou de ver nessa tabela, o que é análise de comportamento aplicada? É muita coisa, né? Então eu não preciso dizer que eu trabalho com aba naturalista, porque a aba é um combo, é análise do comportamento aplicada, são inúmeras estratégias. E aí vai de você ser um bom profissional ou um ruim profissional. Um bom profissional sabe fazer uma mescla de todas as estratégias baseadas no quê, gente? No cliente. Para eu poder entender quais técnicas e em qual porcentagem eu uso isso numa intervenção, é um cliente que manda. Porque a intervenção ela é centrada no cliente, não é? Então, todas as intervenções ABA, elas têm ensino por tentativa discreta e ensino naturalístico. A proporção disso e quais os objetivos que vão ser trabalhados depende desse cliente, de como ele aprende, da demanda dele, da dificuldade dele, do tempo que eu tenho, daquele contexto ambiental, se é favorável ou não para generalização. Percebam? Então, se eu tô falando de aba, eu não preciso falar que eu trabalho com aba naturalista ou com aba não sei o que, ou com aba o caramba 4. Por quê? Porque eu trabalho com aba, tudo isso tá aqui dentro. Isso é uma coisa que me deixa bem irritada. Deixa a Isa também, que a gente demonstra de jeitos diferentes. Mas, só pra vocês saberem. E o que acontece, pra quem não teve nenhum contato ainda, porque eu não sei se Mari e Misa teve, inclusive Maria, que talvez só teve contato com a gente. Com a gente. Qual que é o senso comum dessas duas práticas e que a gente vai ver que é diferente nos próximos slides? O senso comum é que o DTT, o estruturado, é você ficar numa mesa, não deixar a criança levantar, ela tem que fazer uma sequência de atividades ali naquela mesa. Sofrendo ou não. Ou sofrendo ou não, ela vai ter que cumprir aquilo. E isso é o estruturado. E o naturalista é você ensinar no chão. Vai pro parquinho. Vai pra cozinha. Com uma brincadeira de preferência. E é como se fosse exatamente isso a explicação dessas duas coisas. Errado, tá, gente? Tá errado. Vai. Boa. Então, ambos têm que acontecer na terapia ABA e a avaliação determina a porcentagem. Eu só sei se eu vou fazer mais de um ou mais de outro se eu fizer uma boa avaliação. Porque esse é um problema, gente. Porque às vezes tem uma coisa, não. Nossa, DTT não pode usar. Onde já se viu fazer ensino estruturado em pleno 2025? A criança tem que ser livre. A criança... Gente, alguns ensinos precisam sim de estrutura. Na escola, a gente não tem momentos de ambiente estruturado para aprendizagem? Quando a gente está estudando sozinho, às vezes a gente não tem que se organizar para se estruturar, para aprender. Então é isso, assim, existe-se um movimento de tudo numa situação naturalista. Não vai aprender. Principalmente quando a gente está lidando com pessoas que são muito diferentes, com características e dificuldades muito diferentes. A gente lida com um público não pequeno com deficiência intelectual, por exemplo,
que demanda ali uma dificuldade maior de aprendizagem, às vezes, falando cognitivamente mesmo. Sim. Então, é isso que é importante. Me irrita bastante porque esse movimento é isso. Então, eles querem... E aí, eles vão todo mundo pro shopping e acha que isso é terapia, né? Não tem um objetivo descrito, não sabe o que é um ensino naturalista. Porque o ensino naturalista, gente, ele pode acontecer dentro de uma sala, sabia? Ele pode acontecer dentro de uma sala com uma mesa. E o DTT pode acontecer na cozinha. É isso, é saber a técnica. Boa. Então, ensino por tentativas discretas não é sinônimo de aba e também não é sinônimo de estrutura, no sentido de só isso é estruturado, tá? Porque a ideia é que a gente vai ver que qualquer tipo de técnicas de aba são estruturadas. O ensino por tentativas discretas, ele tem esse nome porque ele tem uma metodologia, um rigor ali a ser seguido na aplicação dessa técnica, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma resposta-alvo. Então, a resposta que a gente quer ensinar, o comportamento que a gente quer ensinar, o que a gente vai ver daquele cliente tem que ser muito fácil de descrever. Tá? Então, qualquer um tem que conseguir descrever, observar e ver a partir do que a gente definir como resposta a ser ensinada. Uma consequência fácil, então não adianta eu pensar no ensino naturalístico e dizer, então, todas as vezes que ele acertar, como consequência, a gente vai brincar no parquinho. Porque não é fácil levar, não é fácil tirar do parquinho. Então, a consequência tem que ser uma estrutura de ensino que a gente planeje as consequências reforçadoras que sejam possíveis ali de manejar. Então, tem que ser uma coisa de forma imediata. Isso. Por isso é DTT. A DTT precisa do reforçador imediato. Registro preciso. Então, a gente precisa registrar com precisão se acertou, se errou, se precisou de ajuda, se não precisou de ajuda. Um intervalo entre tentativas. Então, a gente vai... Até agora, a gente tem um comportamento, uma consequência que a gente reforçou aquele comportamento de aprendizagem, um registro e aí um intervalo. Isso. Um intervalo para a gente fazer tudo isso novamente. Tá? A gente vai chegar lá então, e vai pensem assim. Na verdade, eu acho que não precisa repetir tanto. Acho que dá para ir, inclusive. Pensem num ciclo. O DTT acontece em ciclos, certo? E é importante, vocês já fazem isso, os terapeutas, mas é importante que vocês... Por isso que a gente quis retomar, para eu saber exatamente e limpo, sabe de uma forma limpa, o que eu tô fazendo em cada momento. Porque se eu sei exatamente o que eu tô fazendo e por que eu tô fazendo, eu consigo tomar decisão na hora do caos, que às vezes acontece, porque a gente tá lidando com pessoas que podem não estar num dia bom, né? Então, é um ciclo. Pensem em 4 passos. Eu tenho um estímulo discriminativo, certo? Um antecedente. Geralmente é o que você falando, coloca com igual. Então, eu tenho um estímulo discriminativo. Eu tenho uma resposta do cliente. E a resposta do cliente, gente, aqui não é com ou sem ajuda. Isso é outros 500. Ele pode estar respondendo com ajuda total. Mas pensando no ciclo DTT é estímulo discriminativo, resposta do cliente, consequência. Então, uma consequência imediata para a resposta do cliente. Intervalo entre oportunidades. Neste intervalo entre oportunidades, é enquanto o cliente está manipulando o reforçador, eu estou preparando as coisas para a próxima oportunidade. Então, é quando eu vou randomizar as figuras, é quando eu vou fazer o registro na folha de registro, e aí eu já começo o outro. Então, é essa coisa cíclica DTT, certo? Por isso que quando às vezes a gente coloca 6 oportunidades seguidas, eu preciso ali de um... Por quê? Porque eu preciso, isso é a DTT, eu seguir esse ciclo. É um treino, DTT significa treino por tentativas discretas. Então é um treino por tentativas discretas, eu preciso ter essas tentativas seguidas, tá? Então pensem nisso, estímulo discriminativo, resposta do cliente, consequência, intervalo entre oportunidades. Volta, sempre volta. Isso é DTT. O primeiro estudo que mostrou evidência do DTT foi o de Lovász, tá? Uma coisa importante de vocês saberem também, o Lovász, gente, ele foi quem fez o estudo que difundiu a aba prateia no mundo.
Hoje em dia, o Lovaas é crucificado depois de toda a polêmica que a gente teve de aba e não respeitar a individualidade dos clientes, e que aconteceu mesmo. É uma crítica importante e relevante. Só que daí todo mundo critica. As pessoas vão fazer palestra do Lovaas, critica o Lovaas. Sem pensar, sem retomar o contexto histórico que o Lovaas estava em 1970, onde qualquer outra área não respeitava, não tinha ética, não tinha direitos humanos como a gente tem desenvolvido hoje. Tipo, para produtos de beleza. Exatamente. Ninguém julga o produto de beleza que foi testado. Então, não, a gente não vai repetir o que ele fez lá na cartilha. Não é para fazer isso. E é errado se estivermos fazendo. Mas ele, naquele contexto, conseguiu descobrir uma prática eficaz de ensino que naquele contexto foi eficiente e ajudou pessoas. Podem correr em qualquer lugar. Então, treino por tentativas discretas pode acontecer na sala de terapia, mas em qualquer outro lugar, em casa, na área aberta, no chão, desde que ela tenha uma sequência e que o comportamento seja limpo. Tem que ser uma resposta fácil, que não muda, tá? E a gente tem desvantagens dessa técnica como qualquer outra. Requer treino de generalização. Então, quando a gente está fazendo uma estratégia que ela é específica, repetitiva e com um material específico, a chance do que a gente está aprendendo ali, a gente conseguir usar em outros contextos é mais difícil. Na nossa prática de estudos ao longo da vida também. Quando a gente estava na faculdade e a gente estava estudando sobre clínica, era uma coisa no livro. Quando a gente precisou aprender a generalizar aquelas habilidades fazendo o estágio clínico na faculdade, né? Porque são estratégias diferentes de ensino. Diferente se a primeira coisa que a professora fizesse era botar a gente dentro da sala com espelho para ir ensinando a gente de forma naturalista. Poderia ser uma estratégia, mas já chegou-se aí a alguma conclusão que é melhor a gente ler a teoria primeiro. E a DTT também. Então, a gente precisa desse treino de generalização, que é uma coisa que vai custar mais do ensino e da intervenção, a gente planejar essa generalização, por isso é uma desvantagem. E pode evocar comportamentos interferentes, porque é uma estratégia que é repetitiva, que tem uma sequência, que tem um contexto específico. Por isso, ela precisa ter um cuidado para ser aplicada, né? Acho que isso é o ponto mais importante aqui. Ela pode evocar, não significa que ela tenha que evocar, que a gente porque vai um pouco do planejamento e do feeling do terapeuta, né? Não é a ferro e fogo. Isso é uma característica que existiu sim na história da aba, de ser a ferro e fogo. Então, quem nunca ouviu ou já disse a seguinte frase: instrução dada, instrução cumprida? A gente foi ensinado assim, né? Não é assim, não é a ferro e fogo. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa interessante, que pode evocar? Pode. Como com qualquer indivíduo que às vezes não quer cumprir uma demanda. Vai do feeling do terapeuta, vai de conseguir entender o momento certo, de saber qual é a hora de persistir ou não, de saber se você tem um objetivo de ensino ali, de lidar com a frustração ou não. Porque é isso, tem situações e situações, tá? Eu acho que uma coisa muito interessante sobre a desvantagem de requer treino de generalização tem a ver com... Essa é uma das críticas à DTT. Ah, mas você ensina uma coisa no contexto estruturado, o que adianta? Gente, eu me lembro que assim, essa é uma frase que eu falo desde o nosso primeiro caso. Nosso objetivo nunca é que o indivíduo fique maravilhoso dentro de um gabinete e lá fora não tenha nenhuma serventia na vida dele. Mas isso aqui não é uma questão da DTT, isso aqui é coisa de profissional ruim. Porque um profissional bom e que estuda, ele sabe que ele vai ensinar por DTT e que não acaba ali. E que ele vai ter que planejar uma generalização, que ele vai ter que fazer uma manutenção desse ensino. Sabe lá Deus o que ele vai programar.
mas ele vai programar para que esse ensino aprendido dentro de um gabinete, isso sirva para alguma coisa na vida do ambiente, na vida da pessoa, no ambiente da pessoa. Eu sempre falo isso para vocês. Será que o ambiente vai selecionar essa resposta? Então, para que eu vou insistir em ensiná-la se esse ambiente não vai selecionar? Eu estou gastando dinheiro dessa pessoa aqui dentro, porque lá fora, no meio que ele vive, isso é irrelevante. Então, não é o que eu acho só relevante. Não é só o que eu acho relevante. É o que... Percebam que é isso? Então, o problema não é a DTT, o problema é o profissional que está usando a DTT. A gente tem algumas recomendações dos autores para a gente fazer uma boa prática de aplicação de DTT, tá bom? Uma delas é fornecer instrução simples. Por exemplo, quando a gente vai ensinar a identificação de figuras, muitos dos nossos clientes crianças, a gente precisa ensinar coisas básicas como discriminar figuras. Então, quando eu digo bola, ele precisa saber me mostrar uma bola. E aí a recomendação, muitas vezes, é que a gente faça a instrução mais simples possível. Então, ao invés de dizer mostra a bola, dizer só bola. Isso facilita o ensino, facilita a aprendizagem e diminui a chance de erros, de compreensão. Uma coisa que eu acho muito importante de falar aqui. Essas orientações, gente, elas são para um contexto de um cliente com aprendizagem difícil. Isso. Né? Que tem provavelmente um TEA e uma deficiência intelectual associadas. Né? E para isso a DTT ela é excelente para ensinar pessoas que têm muita dificuldade de aprendizagem. Então, por isso algumas das recomendações elas são muito básicas mesmo, para que a gente consiga facilitar ainda mais a aprendizagem dessas pessoas. À medida que o aluno progride, as instruções devem se tornar mais complexas. E aí o aplicador, o terapeuta, pode ser mais prolixo à medida que o aluno progride. Isso é muito importante. Nada deve continuar sempre igual, né? Então existe um momento em que a gente vai falar só bola e a gente não pode perder isso de vista enquanto terapeuta, enquanto planejamento de organização de programa, mas existe um momento em que a gente vai passar a dizer mostra a bola, cadê a bola? Onde está a bola? Onde está a bola? Põe o dedo na bola. Só que são momentos diferentes. E não variar instruções. E não variar as instruções entre as tentativas no começo, que essas todas as opções que a gente falou aqui, elas só acontecem depois da aprendizagem. Então, primeiro eu garanto que quando eu falo bola, ele me mostra a bola. E só depois que ele tiver aprendido a fazer isso que eu vario a forma como eu dou a instrução. E aí, qual é a grande diferença, então, para o ensino naturalístico? Uma coisa que a gente não falou no DTT. Quando a gente vai separar material para fazer um ensino DTT, a gente separa os materiais que a gente vai precisar para o ensino. Então, se eu for ensinar a imitar, eu preciso pegar os objetos de imitação. Se eu for ensinar a identificar figuras, eu vou pegar as figuras ou o livro. E os reforçadores. Os reforçadores, que vai ser o que a gente vai entregar na consequência, eles são de escolhas nossas. Desde que a gente garanta que seja algo que a criança se interesse. Que tenha minimamente um levantamento de preferências. Isso, que é uma outra estratégia que a gente pode falar depois com vocês também, que não conhecem. E então, os reforçadores, eles são aleatórios. A grande diferença para o ensino naturalístico é que os reforçadores, eles têm sentido no ensino. Isso. Tá? Então, o que é o ideal de um ensino naturalístico no skate, por exemplo? É que se a gente vai ensinar esse aluno a fazer uma curva na rampa, o que ele vai fazer da curva na rampa, que depois seja super reforçador ele continuar andando de skate, porque o movimento é reforçador para ele. A sensação dele no skate é o próprio reforçador. Eu não preciso de uma coisa arbitrária naquele ambiente. Essa é uma característica bem marcante do ensino naturalístico.
Então não é só levar a criança pro parquinho se você vai dar geleca para ela. E aí não vai ser naturalístico. Não é naturalístico. Você tá no parquinho, mas você tá dando um reforçador, uma bala. Exatamente. Você tá num ambiente natural, mas você não tá fazendo um ensino naturalístico. É um ambiente que é tipo um reforçador? Maria, pode ser o ambiente, pode ser a própria consequência da coisa. Por exemplo, ensinar a fazer pedidos necessariamente tem que ser ensino naturalístico. Por quê? Quando eu ensino uma criança a apontar para pedir, por exemplo, vamos supor que você está me ensinando a apontar para pedir a xícara. Não adianta nada você ensinar e falar, me mostra o que você quer. E me dar o celular com vídeo. Por mais que eu goste muito de celular com vídeo. Aí você vai estar fazendo um DTT. Você pode funcionar. Só que você me entregar a caneca e eu querer a caneca é um reforçador Ter a naturalístico. caneca é o reforçador. Ter a caneca. E aí isso é do naturalístico. Isso é do naturalístico. Então, eu sempre pensar no ensino, pensar na organização desse ensino, sendo que alguma coisa que faz sentido dentro do próprio ensino seja reforçador para essa pessoa. Uma dica de quem trabalhou muito com o ensino naturalístico já ao longo dessa vida. Eu não tinha pensado nisso, mas que é... Gente, pareiem-se com estímulos reforçadores. Quando um bom profissional consegue fazer um bom pareamento dele com estímulos reforçadores, muitas vezes ele é a consequência reforçadora no ambiente natural. Eu me lembro muito disso quando eu era T na escola. Quando você está no ambiente escolar é muito difícil, né? Principalmente quando você é AT de alguém que é zoado. Zoado no sentido de quem sofre bullying, né? Então, assim, quando você consegue ser um estímulo reforçador, naquele ambiente, você faz parte daquele ambiente natural e a coisa fica mais fácil pra gente, com mais chance de ensino. Então, gastar o tempo que for preciso no começo de uma intervenção para se parear com um estímulo reforçador é super necessário e ajuda muito no ensino naturalístico. O conteúdo que a gente vai ensinar não influencia necessariamente nessa estratégia. É claro que se a gente voltar lá naquela tabela das áreas, a gente tem melhores práticas para determinadas áreas naturalistas e melhores práticas para determinadas áreas com DTT. Mas a gente pode usar o ensino naturalístico ou o ensino DTT para qualquer conteúdo em si que a gente queira ensinar, desde que a gente consiga planejar com essa diferenciação de estrutura de ensino. A gente tem características comuns de ensino naturalísticos com nomenclaturas diferentes, que na verdade são metodologias baseadas em ensino naturalístico, tá? A gente tem vários tipos de ensino que são ensinos naturalísticos, que a gente pode chamar de treino incidental. O treino incidental é basicamente você organizar a sua sessão para que a demanda esteja no contexto e a demanda não precisa partir de você. Então, por exemplo, eu vou ensinar pedidos. Eu vou colocar uma coisa que aquela pessoa gosta muito num armário visível, mas que ela não tem acesso. Eu não por acaso. Eu não preciso fazer nada. A coisa que ela quer já está no contexto. Vai ser a criança que vai olhar e falar... Pronto, partiu de quem? Ensino naturalístico. Qual que é a consequência reforçadora? Você precisa falar parabéns ou só entregar o que ele pediu? Ensino naturalístico. Você não precisa meter um parabéns ali, tá, gente? Nossa, você pediu, seu brinquedo tava aqui, tá? Vai brincar com o brinquedo que você queria. Aí tem modelo de linguagem natural e outros modelos aí, tipo Denver. Denver é uma estrutura de ensino baseada em modelo naturalístico. Isso. Mas é uma estrutura de ensino planejada e com um nome para vender. É verdade, mas não é ruim. produto. Que bom que ele criou, mas é só que as pessoas não podem esquecer disso. É tipo sabão em pó e Omo. Isso! Denver é um produto, é verdade. O ensino em ambiente natural ocorre de modo que as interações sejam iniciadas pelo sujeito e não pelo terapeuta. Então, a ideia é que a gente
trabalhe muito com OM. OM é Operação Motivadora. É o que a gente entende na análise do comportamento, e a gente vai conversar mais sobre isso ao longo do ano, para quem não sabe, mas é o que a gente entende como criar vontade, criar necessidade para eu me comportar. Então, no ensino naturalístico, a gente precisa trabalhar com isso, em criar necessidade para aquela pessoa se comportar e a gente ensinar um comportamento novo. Então, aqui é só um resuminho, né? Então, ó, DTT, treino, ensino com menos distrações, num ambiente mais controlado, tem uma facilidade em treinar muitas vezes a mesma resposta na sessão. Então, eu consigo criar, né, várias oportunidades ali por ter uma questão mais de uma estrutura na questão da DTT. Lembra que eu falei do ciclo, né? Um ciclo que vai se repetindo? E o ensino naturalístico, ele leva em consideração a motivação da criança, então eu tenho uma OM ali, é o que a Isa acabou de falar, e facilita a generalização. Então, em termos de generalização de aprendizagem, no ensino naturalístico é mais facilitado e no ensino DTT demanda mais da minha programação sistematizada de ensino para generalização. Isso. Né? Existe um conceito muito importante que a gente trouxe aqui, que é isso, não daria pra gente falar todas as técnicas e estratégias. Foi bem difícil fazer essa seleção. Mas a gente tem ensinado muito por encadeamento nos grupos de habilidade, nos meninos que estão crescendo e estão aprendendo autocuidado. Então tem uma coisa que vale a pena a gente conversar, que é cadeias comportamentais. O que são cadeias comportamentais? Sabe quando a gente tem um comportamento que as pessoas dizem que é um comportamento, mas que quando você vai ver é uma coisa bem complexa, tipo escovar os dentes? Sim. Escovar os dentes é um comportamento, mas é um grande comportamento. É uma cadeia comportamental. Dirigir. Dirigir, você sabe dirigir? É um comportamento a ser aprendido, mas na verdade é um combo de comportamentinhos. Isso é uma cadeia comportamental. E como a gente diferencia uma cadeia comportamental de um grupo de comportamentos aleatórios seguidos? Como, Isabela? A gente diferencia quando um comportamento dessa cadeia é necessário para o outro acontecer. Por exemplo, carro manual. Você pode trocar a marcha sem pisar na embreagem? Então, o resultado do pisar na embreagem é o antecedente para o comportamento de mudar a marcha. Eu não posso mudar a marcha se eu não pisei na embreagem. Tá encadeado. Isso. E coisas muito simples como escovar os dentes. Se eu não colocar pasta na escova, vai ser eficiente o reforçamento final de escovar os dentes? Se não abrir a pasta. Exatamente. Amarrar o cadarço que você está ensinando às crianças. Se não faz a orelhinha, adianta fazer a voltinha? Não. Percebe que essa é a diferença de um grupo de comportamento para uma cadeia comportamental. Necessariamente, a consequência do comportamento anterior é SD, é antecedente para o próximo comportamento. Por isso cadeia, por isso encadeado. Um vai puxando o outro. O anterior é necessário para o próximo. Isso. Então, gente, isso é bem importante da gente lembrar, pensando em todos os nossos ensinos de encadeamento, porque o nosso objetivo enquanto terapeuta, ensinando encadeamento, é que a gente favoreça o ensino para que os próprios comportamentos da cadeia sejam SD, sejam estímulos discriminativos, para essa criança saber o que ela faz depois, e o comportamento que vem em seguida seja uma consequência reforçadora para que essa cadeia se mantenha suficiente, não precise de alguém ali. Muito bem, você abriu a pasta. Muito bem, isso aí, você fez isso. O que é que faz agora? Isso.
sabe? A ideia é que a gente estruture o ensino de uma cadeia comportamental de uma forma que ela seja suficiente para a criança aprender com seus próprios pequenos comportamentos e não precise de alguém de fora, tá? E aí a gente tem várias estratégias de ensino de cadeia comportamental, tá bem? A Isabela adora de trás pra frente. Eu adoro de trás para frente. Porque ensinar de trás para frente, você está ensinando o quê? A consequência reforçadora primeiro. Se a cadeia comportamental, ela sempre vai ser um comportamento que vai ser antecedente para o próximo e o próximo sempre vai ser consequência reforçadora para o anterior, você sempre está ensinando a consequência reforçadora e a chance é muito maior dele aprender essa cadeia. O de trás pra frente, Ítalo, é tipo assim, ó, vamos supor, ele tem que pegar o pão, pôr na torradeira e apertar o botão da torradeira. Vamos supor que é essa cadeia que a gente quer ensinar. Se você for começar o ensino de trás pra frente, você vai fazer o quê? As primeiras respostas da cadeia, você não vai cobrar dele. Ele pode até fazer, mas você vai dar ajuda total, que seja, não vai ter uma cobrança. Então você vai lá, você pega o pão junto com ele, vocês colocam na torradeira, mas apertar, aí você cobra dele, que é o último passo da cadeia. Aí depois que ele estiver apertando independente, aí você puxa o anterior, o colocar. Os outros, não quer dizer que ele não possa participar, mas não é cobrado que ele saiba. E aí quando não é cobrado, eu antecipo, ajudo, eu faço junto, né? É começar de trás pra frente. O da frente pra trás seria o contrário. Começa com ele pegando o pão e o resto você dá ajuda. E a apresentação total, abordar todas as respostas simultaneamente no ensino. Todas juntas. Ensinar tudo. Ensinar os três ao mesmo tempo. Não um passinho de cada vez. Com o seu menino, a gente sempre faz ou do de trás pra frente ou de frente pra trás. Essas coisas que a gente está vendo são estratégias de ensino. Paralelo a elas, a gente decide a ajuda que a gente dá. Hierarquia, o tipo de ajuda, como é a retirada dessa ajuda, são outros 500. Bom, aí a gente entrou em história social, que é outro tópico que a gente trouxe, que história social é uma coisa que a gente tem que falar todo semestre, porque sempre entra gente nova. E a gente, particularmente, na Te Ajudo, gosta muito de história de social. trabalhar com estratégia de história social. Muito. Toda semana é diferente. Eu acho que é uma das primeiras coisas, qualquer um aqui, quando entra, que aprende a fazer. E, gente, é muito legal. Quando eu estava no mestrado, eu me aprofundei muito em narrativa social, porque eu trabalhei com narrativa social no mestrado. Então, eu fui estudar muito ali da onde surgiu, porque a gente usa o nome história social, narrativa social, enfim. É muito legal. E muitas coisas a gente não sabe sobre história social. Acho que isso é uma coisa interessante, assim. Às vezes eu me incomodo bastante com algumas histórias sociais. Ultimamente elas têm ficado boas. Mas porque a gente tem alguns padrões que a gente tem que seguir para garantir que é uma história social. Então acho que a ideia é a gente passar um pouquinho disso agora, né? Isso mesmo. E aí, esses pontos foi dos primeiros autores que pensaram em história social e fizeram aí os primeiros artigos de validação como uma estratégia, tá bem? Então, a gente tem algumas orientações. A primeira delas é a gente abandonar suposições. A gente, quando vai pensar numa história social para um cliente, a gente nunca pode supor coisas, supor que ele saiba, supor que vai ser óbvio alguma coisa. Não, a gente sempre precisa pensar o máximo possível do ponto de vista dele e entender que muitas das coisas que a gente está pensando para essa história social vai ser diferente do que eu acredito, tá? Reconhecer que o comportamento social do autismo é compartilhado. Em que sentido, gente? A gente muitas vezes faz uma história social para uma dificuldade em um ambiente social que nosso cliente não sabe. Então, por exemplo, não sabe o que fazer em uma festa de aniversário. Ponto. A gente vai criar uma história social sobre essa festa de aniversário. Quando a gente for montar essa história, a gente tem que lembrar que a dificuldade é do cliente, mas a dificuldade também é do aniversariante de entender o cliente. Então, dentro dessa história social,
também pode ter o ponto de vista do aniversariante, do tipo, a Larissa ficou muito feliz e às vezes ela não sabe que a felicidade me incomoda. Ou então as pessoas ficam muito felizes e cantam parabéns alto. Elas não sabem que isso me incomoda. Quando eu me jogo no chão, a mamãe pode gritar, sei lá, sabe? Mas eu descrevo também a coisa do outro. E não só o meu. O meu, porque a gente sempre faz a história social na perspectiva de quem é. Sim. Então é na primeira pessoa, né? Eu não sei o quê, eu sinto isso, eu vou, eu fui. Quando pessoas típicas interagem com a pessoa com TEA, ambas as perspectivas são igualmente válidas e merecem respeito. E aqui é fundamental porque na história social a gente ensina regras sociais e muitas vezes a gente está falando o que é bom e o que é ruim. Muitas vezes a gente está falando o que essa pessoa precisa aceitar e o que essa pessoa precisa recusar, porque socialmente é o esperado naquele ambiente. Mas a perspectiva da pessoa autista também é importante aqui. E então, muitas vezes, coisas que socialmente não são esperadas precisam constar na história social como algo que essa pessoa gosta, porque continua sendo essa pessoa e ela tem que entender que ela pode fazer isso. Por exemplo, pular e gritar. Uma estereotipia de pular e gritar. Muitas vezes, você está fazendo uma história social sobre a igreja, talvez não é o melhor ambiente para fazer isso por uma questão de atenção a quem está falando, né? Então, você precisa contar na história social que eu gosto de pular e gritar e está tudo bem. Não é que é errado. Não é que eu não posso fazer isso. É que se eu pular e gritar, pode ser que as pessoas olhem pra mim. Isso. Pode ser que a mamãe peça pra eu ficar quieta um pouquinho. Pode ser que o papai faça uma cara brava. Pode ser que o padre peça pra eu ficar em silêncio. Eu conto quais são as consequências. E conto uma alternativa. Então, se eu quiser pular e gritar na igreja porque o meu corpinho tá precisando, eu posso ir lá no hall, pedir pra mamãe me levar no hall. Pronto. Percebe que eu não vou falar, você não pode pular e gritar. Igreja não é pra isso. Eu vou contar por que não é pra isso. Vou contar a consequência social disso e vou te contar uma alternativa se você precisar. Porque às vezes você precisa mexer o corpinho. Então a gente pode usar para situações sociais, situações aversivas, mudança de rotina, explicar o motivo do comportamento do outro, por que o outro tá triste, por que o outro tá feliz. Ajudar a criança a lidar com suas emoções. Diretrizes. Partir da perspectiva do autista, então com os gostos, interesses e o tempo verbal. O tempo verbal. O tempo verbal é bem importante. Não é você vai na missa com a mamãe. Eu vou à missa com a mamãe aos domingos. Isso. Imagens e textos de acordo com a compreensão de cada um, para que seja, né, de fato, uma aprendizagem, um ensino. Não vou fazer uma história de 15 páginas para... Gente, a imagem ela é bem importante na narrativa social, viu? Eu acho que isso é uma coisa bem importante de lembrar vocês. Se atentem nas imagens das histórias sociais. Cuidado para elas não ficarem ruins ou desconexas. A gente não pode supor que só o nosso estímulo auditivo vai fazer o nosso cliente compreender a história social. É por isso que é uma história social e não só um recado. Porque se fosse só auditivo, eu dava um recado, né, para ele. É porque eu preciso garantir que a sequência da imagem tenha o ensino que eu quero que tenha. Então, olha só como é importante quando eu tô falando de pessoas que não sabem ler, né? Então, eu preciso que a imagem seja exatamente coerente com o que eu quero passar. E devem conter frases descritivas, diretas e perspectivas. Então, na perspectiva de quem tá, da pessoa que a pessoa que vai receber a história social,
precisa ter imagens, frases descritivas que descrevam a situação, descrevam o ambiente, e diretivas de eu vou fazer tal coisa. Eu preciso nananana. O descritivo é bem bom. Porque é a gente ensinando, inclusive, contexto social. Sexta-feira vai ter minha formatura. Na formatura tem muitas pessoas desconhecidas. É demorado, as pessoas batem palma. Percebe? Eu descrevo o contexto, o ambiente, a situação. Apresentar só um conceito ou informação por página para que a gente garanta a compreensão deste conceito e informação. Isso é bem importante, tá? Considerar a compreensão literal das palavras, então tomar um cuidado aí com palavras com duplo sentido, expressões, a não ser que a história social tenha este propósito. Isso. Definir começo e fim para situações sociais. Isso é bem importante. Gente, acaba. Tem que colocar que acaba na história social, viu? Aí acaba, eu vou... e depois da missa todo mundo fica feliz, a gente entra no carro e vai almoçar num lugar gostoso. Acabou, viu? A missa acabou. A criança não vai ficar para sempre na missa. É importante. É uma tortura, mas E esse começo e fim, eu acho que ele casa muito com essa diretriz, que é sinalizar com pistas visuais que podem ser identificadas no ambiente natural. Então, qual é a hora do fim da formatura? Fila da missa pro padre. Eu tô com a missa na cabeça. Qual é a hora do fim da formatura? É a hora que eu abraço papai e a mamãe. Então, coloco uma foto abraçando para a última página, para mostrar que encerrou. Porque é importante que o link da história social com a prática real seja fácil. Ele consiga perceber no contexto que ele aprendeu na história social. Gente, é muito engraçado quando eles aprendem com a estratégia da história social, que daí começa a virar vidente. Bateu palma. Depois acabou, né? Depois da palma é o fim, né? Sabe, começa a saber o que vem depois já, é muito bonitinho. Ensino sem erro. Então ensino sem erro é uma estratégia, gente, que a gente associa a todas as outras que a gente já falou até agora, tá? Isso. A gente, é tipo um combo, ela faz um combo com outras estratégias. E aí a gente sempre começa com uma reflexão. Porque essa reflexão normalmente a gente faz porque a gente dá muita palestra e capacitação para professor. E os professores, eles são ensinados que tem que deixar o aluno errar para aprender com o erro e a aprendizagem ser significativa, né? Então a gente sempre... Chega vocês e dá. E a gente sempre precisa fazer essa reflexão, mas que é uma reflexão super... Elas sempre entendem, é bem legal. Porque a gente diz assim, quando você está avaliando, o erro é importante, não é? Por quê? Quando você está avaliando, você tem que deixar errar, porque... Uma medida. É minha medida, eu saber o que está no seu repertório aí, para eu saber de onde eu tenho que continuar. Então eu já sei o que ele não sabe. Avaliei, descobri que ele errou, não sabe. Por que é que eu vou deixar ele continuar a errar se eu já sei que ele não sabe? Eu já sei que ele não sabe e eu me proponho a ensiná-lo. Eu quero dificultar ou facilitar a aprendizagem das pessoas. Em nome de Deus, gente. No mundo deveria todo mundo responder facilitar. Para que as pessoas aprendam. E aí eu avalio se ela aprendeu com possibilidade de erro. Mas uma coisa é uma situação de avaliação, uma coisa é uma situação de ensino. São momentos diferentes que precisam ser planejados de forma diferente. Acho que esse é um ponto. Exatamente. Porque existe muita crítica a esse ensino sem erro. Mas, de novo, a gente está falando do ensino sem erro, não de uma avaliação sem erro. Não que aí vai para outro limbo que quais as estratégias que eu posso usar para o ensino sem erro? São inúmeras, a gente tem uma hierarquia de retirada de ajuda. Porque a ideia não é que... E aí, de novo, isso fala de profissionais bons e profissionais ruins. Uma coisa é essa, você ensina com ajuda total. Você termina o seu ensino com ajuda total e você não fez nada com isso, é ruim.
Agora, se você trabalha com hierarquia, onde você vai retirando talvez uma dica, talvez ajuda, mudando a categoria da ajuda, indo para uma ajuda que é menos intrusiva, por exemplo, aí você está deixando essa pessoa até que ela consiga fazer sozinha, né? Então, acho que isso é uma coisa bem legal, assim, dessa discussão que a gente sempre faz, e eu sempre penso na escola. Por exemplo, vocês aqui sabem que eu fui uma pessoa com dificuldade de aprendizagem. E aí, hoje, várias vezes, quando eu estou nas escolas observando, que nem eu fui recentemente numa escola, eu fiquei 2 aulas de matemática assistindo. E eu juro pra vocês que eu olhei e eu pensei, cara, é impossível que isso seja uma aula para as crianças aprenderem. Porque, assim, Bárbara, eu não teria aprendido numa aula em que a professora ela só fica conversando, tá todo mundo falando junto e ela vai resolvendo. E eu fico pensando, aonde eu ponho esse número? Como você chegou nesse resultado? Eu não entendi. E eu fico pensando, por isso eu fiquei uma criança atrás, porque eu não consigo. Não consigo. Pra mim, você precisa me contar, fazer comigo, trabalhar com isso sem erro, né? E aí, eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque acaba pegando muito os nossos casos. E a gente usa isso na intervenção, mas olhem pra vida. Muitas vezes é isso, né? A professora, ela fala uma vez, gente, a centena é aqui, a dezena é aqui, a unidade é aqui, aí ela dá coisa para as crianças resolver e todo mundo acerta. Como eles acertam? Como eles aprendem? Em que momento eles aprenderam? Eu sempre fico pensando nisso, porque eu não consigo aprender assim. Enfim, então acho que é pensar nisso, assim, que até o ensino sem erro, ele é individualizado. Vai ser pensando naquela pessoa, quanto de ajuda ela precisa, que tipo de ajuda ela precisa. E as nossas crianças com deficiência intelectual, o erro, além de muitas vezes produzir comportamentos difíceis, eles podem produzir aprendizagens erradas. Sim. Porque se eu erro e sabe Deus o quê, me faz entender que aquele meu erro faz parte do ensino. Pronto. Pronto. Então isso é muito importante. E eu diria que ensino sem erro é uma estratégia válida, super válida, para qualquer conceito que a gente for ensinar nas nossas terapias, independente da idade. Eu concordo. Sabe? Por exemplo, por que a gente normalmente faz matching de igualdade com ensino sem erro? Porque é mentira que a gente ensina pareamento de igualdade para a pessoa colocar os talheres na gaveta. A gente ensina pareamento de igualdade para aprender formação de conceito. Exato. Para ela poder... Isso a pessoa fala na internet, vai para vender curso. É pré-requisito para outras coisas. E aí, não vai ter consequência natural de fazer pareamento de igualdade. Então, eu preciso ensinar com o ensino sem erro para só aprender rápido. Aprender conceito, vamos Senão vou ficar um ano fazendo matching de igualdade? Pra quê? Exatamente. Então eu preciso ensinar porque eu preciso ir para outras coisas. Fora, gente, de falar da questão psicológica. E aí, assim, eu sempre me trago nessa situação, porque, de novo, eu não sou uma pessoa não sou uma pessoa com deficiência intelectual, mas eu sou uma pessoa com dificuldade de aprendizagem. E eu tenho muitas questões trazidas até hoje na minha vida, por conta de ter tido um histórico escolar onde eu era burra, porque eu sei que eu não sou, mas foi isso que eu construí, era isso que diziam de mim, que eu era burra, preguiçosa, vagabunda, porque era isso que eu ouvia, porque se você não aprende é porque você não quer. Como assim todo mundo aprende e você não aprende? Então o problema é você, né? E aí tinha toda uma questão. E aí é isso, assim, pensem nos nossos clientes, que já são pessoas que têm uma história de neurodivergência, de serem olhados diferentes, de muitas vezes se sentirem inferior a muitas outras pessoas. Porque o mundo coloca as pessoas com deficiência como pessoas inferiores, incapazes. E aí ele vem para um ambiente de ensino onde deve ser prazeroso, respeitoso. Aqui entra toda essa floreação que as pessoas têm feito de respeito ao outro, de assentimento, de meio feliz e sei lá quais são os combos que eles estão dando de nome. Mas é aqui que entra, que é entender que no meu procedimento de ensino, eu não vou reforçar uma ideia de que você é incapaz e burro e que todas as coisas que eu coloco para você fazer você não sabe, você erra. Percebam que o erro, ele valida uma situação de incapaz, de inferioridade, de eu não sei. E aí eu começo a nem tentar mais fazer porque eu já sei que eu não sei. E aí, a hora que você vier com essa atividade, eu vou morder meu braço mesmo. Porque daí você para com a atividade. Percebe? Então, o ensino sem erro, ele ajuda inclusive na autoestima, na autoimagem, que é, eu acertei, não ajuda total. Mas é tipo,
Vocês já viram eu e a Isa fazendo, que é tipo, às vezes, pra vocês que são novos meninos, às vezes vocês vão ver, a pessoa tem que identificar a imagem, a tia deu ajuda total pra ela identificar a imagem, e aí a tia vira e fala, caramba, você acertou! Nossa, você é muito esperto! Nossa, Bela, você viu que inteligente, ele acertou! Porque é tipo, que legal, eu acerto! E aí eu tenho motivação pra entrar nessa tarefa. Isso é uma coisa que, enfim, gasta um tempo, mas porque a gente acha muito importante. Muito importante, pensando nos nossos casos. E aí, de novo, de todas as idades, isso é uma coisa bem legal. Os meninos mais velhos do grupo de habilidades básicas, isso é muito importante. Porque daí eles têm uma leitura social ali já de gente mais velha, tipo, como assim e tal. Então acho que é uma coisa... E parece, assim, para mim, soa como uma coisa, pensando na escola, de mais equidade. Que você meio que nivela todos ali. Né? Não é uma coisa que fica esperando espontaneamente né, o conhecimento de alguém. Porque é isso, no geral, né? Você espera um saber que tipo, não tem. Você ensinou? Né? É meio mentalista isso também, né? Você ensinou que ela tenha... um insight de aprendeu. Cara, você não parou e ensinou a dezenas, centenas de unidade, não vai vir. Sei lá, pra mim não vem. Não vinha. Mas é verdade. É uma prática inclusiva. Exatamente. É uma prática inclusiva. Bom. Tá? Então, por isso é importante saber sobre ensino sem erro. E aí eu acho que casa com uma coisa... Eu acho que aqui a gente falou muitas coisas, mas eu acho que casa com uma coisa que tá aqui... Caramba, eu não lembro onde tá. Mas eu vou falar. Casa com uma coisa que é, gente... A gente fala ensino sem erro e toda essa reflexão e tal... Tá, e aí não existe uma única alternativa do ensino sem erro. Não existe um único tipo de ajuda. Eu acho que isso é uma coisa muito importante teórica da gente se atentar. Porque uma das críticas do ensino sem erro é que é como se fosse só ajuda física total. E, por exemplo, eu e a Isabela, a ATA e a Ajuda, nós somos totalmente contra a pensar sempre como ajuda física total, como a primeira ajuda. As nossas orientações em escola são sempre para retirar a intrusividade da ajuda, não retirar a ajuda. Porque o ensino sem erro ele é importante. Mas existem muitos tipos de ajuda. Isso é muito legal de pensar. Existem ajudas que são nos estímulos, que não necessitam de contato com físico meu nem do meu cliente. Eu posso fazer uma atividade onde a ajuda é no estímulo. Percebam que interessante? Aí eu vou retirando. Isso poderia ser feito na escola. É o que a gente pede que as escolas façam. Ajuda intra-estímulo. Na própria tarefa. Para que não precise de um papagaio de pirata falando pinta, corta, recorta, vira página. Se eu tenho uma dica no estímulo, eu trabalho a autonomia dessa pessoa. Bom, então o ensino sem erro é isso, né? É claro que tem momentos que a gente não vai usar ensino sem erro, né? E tá tudo bem, principalmente para pessoas que aprendem com teoria. Então, se a gente passa uma instrução direta, ela aprende, tudo bem, ela ir para a prática fazer, se expor às consequências e aprender por meio das consequências, né? Por exemplo, o grupo de habilidades 2, fazer o arroz era aprendizagem teórica, mas não e depois por meio das consequências, né? Não era sem erro. Isso mesmo. Então, acho que também vai muito da avaliação. Tipo de dica. Então, dica intra-estímulo, que foi aquilo que ela fez lá, de aproximar ou afastar as figuras. Isso daqui é um exemplo de dica intra-estímulo, que precisa jogar o pintinho para fora, e aí tem aqui na própria figura a sombra do pintinho de onde é fora, né? Você não precisa apontar para o aluno ver. Dica extra-estímulo. Então, por exemplo, pega o caderno menor, é a instrução. E aí o menor é uma pista visual indicando que isso significa menor. Ela não está no estímulo, é uma coisa que vem junto com a instrução. Pega o menor, e aí tem uma figura indicando que é o menor, e aí ele tem que pegar o caderno menor. E a dica contextual. Dica contextual é muito importante para ensino de habilidades sociais sem erro.
sabe? Então, por exemplo, qual é o momento de pedir para chamar alguém para brincar? A gente pode fazer um ensino sem erro com dica contextual. Então, simular uma situação e aí a dica contextual é a pessoa ficar olhando. Eu vou ensinar a Bárbara a pedir para chamar. Então, Aí eu não sei a hora que eu tenho que chamar. Eu coloco na simulação uma dica contextual, que é o amiguinho ficar olhando para ela. No começo, o amiguinho fica olhando para a Bárbara até ela vir e pedir e chamar ele para brincar. Depois eu vou esvanecendo essa dica contextual e aí ele vai ficando cada vez menos tempo olhando para a Bárbara. Faz sentido a dica contextual? Bom. E aí a gente tem os tipos de dica, que podem ser física, modelação, que é imitação, fazer igual, dica gestual, dica verbal, dica visual, que é a figura, foto ou a escrita, e a dica contextual, que é o que a gente faz no contexto. Ok, até aqui, dúvida de alguma? Não? Ah, boa. Cuidados para que o cliente não fique dependente do uso de dicas. Que é aquilo que a gente estava conversando agora, gente. É um problemaço quando eu não tenho esses cuidados, não trabalho com esvanecimento de dica. O uso de dicas verbais deve ser o mínimo possível, porque a literatura mostra que dica falada é muito mais chance de ter dependência do que dica visual, por exemplo. Quanto menos intrusiva, melhor a dica, então eu sempre testo antes. Se o aluno só precisa de uma dica gestual, eu não vou começar com dica física. Por quê, né? Eu vou começar só com a gestual. Não precisa. Esvanecer rapidamente. Então, avalie a aprendizagem. Respondeu com a próxima dica? Diminui a dica. Faz 2 dias, avalie a aprendizagem. Respondeu com uma dica inferior? Diminui a dica. Isso é bem importante. A gente andou conversando bastante disso nos últimos tempos, né, gente? O aplicador, o terapeuta, não pode moscar. Não pode moscar, não pode manter com uma ajuda que não é necessária. É um erro, é uma falta ética, inclusive, sabia? Porque daí a gente vai reforçar um padrão de dependência de dica. E para tirar isso é muito difícil depois. A gente já teve muita dificuldade de retirar dependência de dica. Alguns de vocês até sabem, alguns casos. Então, assim, é muito... E de novo, às vezes, na vida, é mais cômodo manter a ajuda que já estava, porque eu cheguei com pressa para atender. Não faz o programa, então. Se você não conseguiu planejar antes, de verdade. Porque... para alguns casos, para casos com muito comprometimento, ou casos que às vezes nem têm deficiência intelectual, mas que têm uma inflexibilidade cognitiva, uma rigidez muito marcada, pode ser um problemaço manter uma ajuda que não é necessária, de verdade. E manipular a magnitude do reforçador, que foi o que a Bárbara deu de exemplo ali, que ela observou no vídeo como importante. Boa. E aí a gente vai para o esvanecimento dessas dicas, tá? Esvanecimento, gente, para além de ser uma técnica de retirada de dica, também é uma técnica de ensino por si só, tá? Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é uma estratégia de ensino de esvanecimento para escrita. Aprender a letra A. Eu coloco a letra A inteira e depois eu vou deixando ela mais clara para que o aluno consiga fazer sozinho, certo? E aí a gente tem o esvanecimento de qualquer uma das dicas que a gente falou, tá? Então, dica verbal, por exemplo, eu posso esvanecer falando mais baixo, ou eu posso esvanecer cortando a palavra no meio, só fazendo o comecinho da palavra. E quando eu falo em esvanecimento como estratégia de ensino, a gente fala na literatura em inglês como fade in e fade out, que é, por exemplo, as estratégias de alimentação. A coisa do pingar o suco dentro da água que ele já bebe, ou o suco de maracujá. Então pode ser tanto
Esse é o fade-in. Esse é o fade-in, é ir acrescentando estímulo. Isso aqui é um exemplo de fade-in. Ó, então aqui supostamente é para a criança identificar o que é círculo. No começo só tem o círculo. Então se eu digo círculo, ela mostra o que tem. E aí aos poucos eu vou acrescentando outra forma geométrica. Mas ela vai se manter respondendo o círculo porque é a figura que está ali mais predominante. O esvanecimento, gente, é muito legal, muito importante, porque a gente usa junto com todas essas outras coisas que a gente viu até agora. Isso mesmo. Né? No procedimento de equivalência, a gente fez uma coisa muito legal uma vez. Equivalência, a gente tem um procedimento de alfabetização que se chama equivalência, que é um procedimento de pareamento. Então tem a palavra bola e a figura bola. E aí a pessoa que está aprendendo a ler precisa colocar a figura bola na palavra bola. E a gente estava com muita dificuldade desse aprendizagem. Era um menino que tinha uma deficiência visual. A gente fez tanta coisa de esvanecimento com a equivalência até hoje. Era da figura no fundo da figura no fundo da palavra. E aí ele tem uma deficiência visual seríssima, não é? O que eu tô pensando, que enxerga. Ele enxerga bem pouquinho. E aí, o que a gente fez? Então, na palavra bola, a gente colocou a figura bola no computador, na hora da impressão. A figura bola no fundo das letras. E aí a gente foi clareando a figura bola até restar só a palavra. Então no começo ele fazia o pareamento da figura bola com a figura bola. Tanto que a gente via ele olhando, tipo ele olhava de ladinho assim, na direção da onde estava a figura na palavra, sabe? A gente, ai, filho da mãe procurando a figura. A gente passou a fazer a figura da bola nas letras diferentes, deu um trabalho, gente. Porque ele decorou que a figura estava sempre no meio. Aí a gente falou, não, aí também aí não é o que a gente quer, que olha para a palavra. Que ele olha para a palavra inteira. Verdade, deu muito trabalho. E aí a gente botava, por exemplo, tinha uma impressão que a bolinha estava no B. Uma impressão a bolinha estava no O. Uma impressão a bolinha estava no A. Para ele rastrear a figura toda. E aí a gente foi tirando a figura da bola para até ele parear só a figura da bola com a palavra bola. Então é isso, dá bastante trabalho. Mas você promove a autonomia e uma aprendizagem de fato, né? Não uma dependência. Isso aqui eu trouxe, a gente não vai falar de cada um, mas tem no livro azul. Um exemplo de cada. O livro azul é o livro da Renata. Isso são todos tipos de... Adoro que chama. O livro azul. Ela tinha que botar outros tipos. Tem todos esses tipos de apresentação de dicas, tá? É bem legal, gente, dar uma fuçada, sabia? Porque existem mais tipos do que a gente usa comumente ou do que a gente fala. Ou, por exemplo, muitas vezes eu e a Isa, a gente coloca no planejamento já de uma forma mais descritiva o que é para fazer, sem o nome específico do negócio que está usando. Mas é muito legal. Por exemplo, existe um tipo de dica que é de menos para mais. E é muito legal a gente saber disso, porque fala-se muito, voltando para a nossa discussão inicial, né? A coisa do, a aba não sei o que, o naturalístico, não sei o que, trabalha com menos dica. Gente, isso é também um sistema de dica que a gente pode usar, tá aqui. Né? O de mais para menos, o de menos para mais. Isso depende do quê? De qual área eu estou ensinando, qual é o meu objetivo de ensino, qual o contexto desse ensino, qual a característica desse cliente. Tá? Por exemplo, a gente usa muito, às vezes, com os meninos mais velhos, dicas de menos para mais, a depender do objetivo, do repertório. Eu lembro de uma supervisão que a gente estava, que o Paulo fez ele descreveu um programa que era de atravessar a rua, não lembro com qual cliente. E aí a gente estava nessa discussão de se era DTT ou se era do ensino naturalista. É verdade, quando estava fazendo as folhas de rosto. E aí a gente chegou na conclusão, não era naturalista, e aí depois a gente foi ver, tinha tudo para ser um DTT, mas a dica era de menos para mais. Então, tipo isso. É muito legal parar para pensar no que a gente faz e os nomes das coisas. Bom. Certo? Gente, dá pra eles boa. A gente vai fazer uma atividade prática agora. Todo mundo participando. Que é treino de DTT.
A prática hoje é treino de DTT. Então a gente separou ali, hipoteticamente, 3 ensinos, que é para vocês estruturarem um formato de DTT, e aí a gente vai fazer roleplays. Certo? Certo. Ok? Podem ir pensando aí. Eu vou pegar as folhas de registro, tá? Inclusive, em informações que faltarem dos exemplos, vocês podem pensar. A imitação, ela demanda do que eu tô vendo. Então, faz outra imitação aí comigo. Isso. Com ajuda total e vai retirando. Cuidado, seu anel bateu aqui. Oh, desculpa. Doendo horrores. Faz igual. Continua. Viu? Muito bom, Bárbara. Faz igual. Muito bem. Você bateu o palmo, olha só, faz igual. Isso aí, muito Faz bom. mais um que eu vou errar. Tá, faz igual. Faz igual. Isso aí, era assim mesmo, você fez igual. Viu? Vocês sabem quem é, né? Igualzinho. Sorrindo. Ó, vamos brincar com esse. Mudei o foco pra ela parar de bater na cabeça. Ah, garota! E aí, né, neste caso da imitação, isso nunca é uma dica. Isso é só o estímulo antecedente. Ensino de intraverbal com dica verbal e atraso da dica. Quem vai? Vamos lá, Gil? Ó, vai ser 5. 1, 2, 3, 4, 5. Do que você gosta de brincar? Bola. Bola. Muito bem. De novo. Do que você gosta de brincar? Bola. Bola. Muito bem. Bola, ó. Bola. É, bola. Que legal. Do que você gosta de brincar? Bola. Bola. Muito bem. Arrasou. Olha, já foram 3. 1, 2, 3. Gil, do que você gosta de brincar? Bola. Bola. Muito bem. Gil, a última. Do que você gosta de brincar? Bola. Caraca, você acertou! Pode ir embora! Paulo! Fichas. Fichas não, perdão. Volta. Paulo! Coloca com igual. Isso, cara! 1 pra você. Paulo! Finge que tá ocupado. Sofrendo, desesperado. Com licença. Pronto. Paulo, coloca com igual. Isso, cara. Muito bem. 2 pra você. Isso aí. Pera, deixa eu seguir a minha programação. Paulo, coloca com igual. Isso, cara. Muito bem. Aqui. Isso. Mais uma ficha pra você. Paulo, mais uma vez, coloca com igual. Isso, cara, você arrasou. Mais um. Aqui. Isso, só mais 2, hein? Paulo, coloca com igual. Isso. Ó, mais uma ficha para você. Aqui. Isso. Paulo, coloca com igual. Isso, cara. Muito bem. Fizemos todos. Isso. Tipo, eu fico sempre lembrando do nosso começo, assim, e era uma das maiores dificuldades que eu tinha, era conseguir usar o registro imediatamente depois. Mas depois que você pega, vira uma prática mesmo, que daí é tipo,
conforme eu dou aqui pra ele, do tipo... E o Paulo ainda é uma criança boazinha, então olho fechado, né? Muito bem, cara! Mais uma ficha! Randomizei, registrei, bora mais um? Vamos. Aí já veio mais um. Muito bem, cara, mais uma ficha, isso é muito bom! Tia tá escrevendo aqui 2 minutinhos e vamos fazer outro. Tipo, é prática. É. Boa. Uma Certo? coisa também, é um comentário, uma dúvida, caso estou errado, mas que a randomização nem sempre é uma estratégia de ajuda, mas às vezes é algum critério do programa também, né? Principalmente para criança que não fica sob controle do que você fala, igual o programa do... Ô Gil, na verdade ela não é uma estratégia de ajuda. Ela na verdade, no sentido de todas as vezes que a gente, isso foi uma boa fala sua que lembrou a gente falar uma coisa. Todas as vezes que a gente for trabalhar com mais de 2 estímulos para que uma criança tenha que selecionar, completar ou apontar, necessariamente tem que randomizar. Pensando numa questão de aprendizagem mesmo. Por quê? Porque se eu deixo sempre assim, como eu garanto que ele sabe qual é o vermelho ou que ele está escolhendo pelo lado direito? Eu só sei que esse menino, se eu tenho que perguntar pro Paulo qual é o vermelho, e eu não randomizo, eu não posso afirmar que o Paulo consegue saber qual é o vermelho, porque ele pode estar indo por posição. Ele foi a primeira vez, vamos supor, Paulo, qual é o vermelho? Pode ir. Aí eu reforcei. Nossa, você acertou o vermelho! E aí, se eu não randomizo, eu não sei se ele está sob controle da cor ou da posição. Entende? Então, todas as vezes que vocês forem fazer ensino que tem mais de 2 estímulos, mais de um estímulo, tem que fazer randomização. E aí eu vou mudando. E aí, se depois de eu ter feito isso, e o Paulo ainda estiver acertando o vermelho, aí eu sei que ele está sob controle da cor. Ele conseguiu parear o que ele ouve vermelho com o que ele vê vermelho. Senão ele pode estar sob controle da posição, entendeu? Então sempre randomiza, sempre. Então, a letra tática, desde o começo, ela teria que randomizar. Exceto se for um programa que não pede que tenha randomização. Então, por exemplo, tem alguns programas que eu já escrevi de ensino, de categorização, que eu pedi que não fizesse randomização. Por quê? Para facilitar a aprendizagem dessa criança. Então, por exemplo, eu me lembro que teve um ensino que eu fiz, estou inventando, mas que era em categorização em caixas. Não me lembro quem era. E que eu falei que não era... Eu também, mas eu já apliquei. Eu apliquei também, eu acho. Era porque eu não queria que randomizassem as caixas. Porque já tinham... teriam outras coisas para que garantisse que a criança aprendeu. Então, eu me lembro que foi um programa que eu descrevi que eram 3 caixas transparentes. Dentro de cada, ele tinha que categorizar, sei lá, animais. Tô inventando, tá? Não me lembro. Tipo, animais da fazenda, animais da água. Dentro de cada caixa já tinha um animal de modelo. E aí a criança só tinha que... O que eu queria não era... Eu só queria que a criança soubesse que... E aí foi uma categorização diferente, ó. Tinha aqui 2 potes e eu só ia dando pro Paulo. E ele ia ter que ir colocando no lugar. Paulo, Só 2. qual grupo? Pode ser 3, na época tinha 3. Qual grupo? Boa, garoto, e esse? Nossa, onde estão os amarelinhos? Você é bom mesmo, hein, cara? Vamos ver o vermelhinho, se acerta. Onde que vai o vermelho? Percebe? Aí, mas isso... sempre que tem 3, tem que ter Não, a randomização... Quando não... Deixa eu só completar essa frase. Só não tem randomização se tá no programa de ensino para não ter. Mas eu não consegui entender o porquê que tem programa que não e tem programa que sim. Eu não entendi a diferença. A randomização, ela faz parte da estratégia de ensino Matching to Sample. Ela faz parte como as diretrizes da história social, como as diretrizes do DTT. A randomização é uma diretriz do Matching to Sample. O Matching to Sample é uma estratégia com evidência científica que a gente chama com o emparelhamento,
Mas, na verdade, a identificação que a gente faz, ela também é um matching to sample. Match to sample é uma estratégia que seja só visual, seja auditivo visual, tenha 3 itens. E é só 3 itens no matching to sample. Essa é a estratégia e o critério da estratégia é esse. Mais que isso aí é variações disso. E que para ser matching to sample a gente precisa randomizar os 3 estímulos. E tem uma sequência exata para ser matching to sample. Bom, aí então por isso randomizar, tá? Por que eles precisaram criar uma estratégia de randomização? Porque quando a gente está ensinando matching to sample, a gente está aprendendo um conceito simples, que é ou conceito visual ou conceito auditivo. Então, por exemplo, os conceitos visuais por identidade, que são exatamente iguais, cores iguais, figuras iguais, letras iguais, ou por semelhança, que são assim, ó, amarelo escuro com amarelo claro. Essa aqui, ó. Isso. Coisas que são circulares, mesmo com círculo grande ou círculo pequeno. A gente está falando de conceitos muito claros e que a gente precisa ficar sob controle de um aspecto daquele item. Se eu estou aprendendo o conceito cor, eu preciso ficar sob controle só do aspecto cor, né? Então, eu não posso ficar sob controle do aspecto forma, do aspecto posição, do aspecto ordem que eu coloco. Só a cor. Só cor. Então, quando a gente estiver falando de uma estratégia de matching to sample, é isso. Ela precisa randomizar, tá? E a gente está falando de conceituação. O que acontece na categorização e por que a maioria das categorizações a gente não randomiza? Porque quando a gente está falando da categorização, a gente tem mais de um aspecto para ficar sob controle para entender o que é uma categoria. Por exemplo, vamos supor que categorização de animais. Então, eu estou categorizando animais que nadam, animais que voam e animais da floresta. Para eu conseguir categorizar isso, eu vou precisar ficar sob controle se tem asa, se tem pena, se são animais que eu já vi dentro da água. Tem pelo. Se tem pelo. Então, eu estou falando de características do estímulo tão significativas que pouco importa eu randomizar ou não. Mudar de posição não vai interferir significativamente. Porque não está sob controle de uma única característica. Isso. É um combão. Saber que é da água, ele tem que já ter visto que aquele animal é da água. E, por exemplo, aqui a gente pegou a pegada animal, mas pensem nisso que a Isa acabou de falar, se a gente estiver categorizando, por exemplo, profissões, materiais escolares e materiais de cozinha. Eu tenho que estar sob controle de muitas características e muitas informações. E não sobre uma só, né? Quando eu estou identificando cor, que é por isso que vem antes. A gente só categoriza depois que essa criança fez matching de associação. Ele consegue fazer um matching de pasta de dente e escova de dente. É uma relação, é uma associação ali de conceitos, né? Então, depois eu vou para a categorização. Mas o ensino, quando ele depende de que é o que a Isa acabou de falar, de uma única característica, eu preciso garantir que ele está sob controle da cor. E se eu não randomizo, é o que a gente falou, eu não tenho como garantir que ele não está sob controle da posição. Sabe? Tipo, o amarelo está sempre do lado direito. Então eu sempre ponho. Ou, por exemplo, o que acontece muito é quando o terapeuta, isso acontece muito, muito. O terapeuta até randomiza, mas ele pede as mesmas ordens. Ele randomiza, mas ele dá amarelo, verde, vermelho. Amarelo, verde, vermelho. Amarelo, verde, vermelho. Isso é um erro. Porque aí a criança sabe. O próximo é vermelho. Então, às vezes, eu não estou sob controle da cor em si. Eu estou sob controle da ordem que construiu. Faz sentido, Gil? Para a sua dúvida?
E geralmente quando a gente escreve os programas, a gente sempre coloca. Se não, que tem lá, que randomiza, não randomiza. Ou, por exemplo, se não tem, randomiza. Se não está descrito que tá falando de randomização, sempre randomiza. É a regra. A regra. Mas é uma coisa que vocês podem pensar também, tomar decisões, porque eu acho que isso é uma coisa muito que às vezes a gente tem que entender e falar, puxa vida, se eu peço o amarelo sempre do lado direito, né? Acho que isso vai muito de observar o cliente, né? De como é que ele tá aprendendo. Tem um menininho que... Lembra, amiga? Ele sempre ia no cantinho. O nosso menino de sempre, do cabide, quando a gente estava tentando ensinar matching para ele, foi uma das... Eu acho que foi o maior desafio da nossa vida de ensinar matching de igualdade. Colocar isso com isso. Idênticos. Foram muitos períodos da nossa vida para que ele aprendesse a colocar idênticos. Uma dificuldade muito grande. E ele sempre ia no cantinho. Ele sempre chutava o canto. Era uma criança que assim, ó, você moscou na randomização, ele tinha um monte de dependente lá. Eu lembro que eu acompanhava a AT da escola dele e ela fazia atividade de matching com ele. E ela me mandava vídeos todos os dias. Eu assistia todos os vídeos, todos os dias. E a gente descobriu que fazer na parede ajudava. Fiz de tudo com ele. Gente, eu adorava quando eu via os vídeos. Eu tinha certeza que ele não tinha acertado. Ela só não tava randomizando. E era tiro e queda, assim. Ele ia sempre... E aí todos... Eu falava... Não acertou nenhum. Porque é isso. Ele ia sempre na mesma posição. E aí, vez ou outra... Caía na posição certa. Enfim. Mas isso fala muito do cliente também. Clientes com uma dificuldade bem menor... a coisa às vezes não é tão relevante assim esse detalhe, porque tipo, que nem o Mini. O Mini, o pequenininho, ele não tem dificuldade nisso, assim. Então, tipo, ele vai aprender, inclusive, super de forma natural, né? Agora, o loirinho que você pegou, precisa de todos esses detalhes, mas todos esses detalhes, é mínimo. Se pedir o amarelo só do lado direito, é um erro, sabe assim? Né? Exatamente. E a primeira oportunidade da Letícia, de não ter randomizado, ela pode existir em alguns contextos como ajuda. Por exemplo, se eu estou recebendo uma criança que não sabe responder a apareamento, aí eu não randomizo como ajuda. Tipo, eu quero só que ela responda ao apareamento. Eu não estou tentando ensinar o conceito cor com cor. Eu quero que ela entenda o que é para fazer nessa atividade. Aí depois que ela entender que ela tem que colocar, aí eu randomizo para garantir a compreensão do conceito. Gente, isso que a Isa falou é uma das coisas muito importantes do nosso trabalho, de verdade. De tudo isso que a gente está conversando, que a gente sempre fala isso, assim, que nunca faça um programa de ensino, uma intervenção com seu cliente se você não tem muito claro qual é o seu objetivo. Não faça. Brinca livre. Fala momento de brincar livre. Que daí o brincar livre, o objetivo é brincar livre, né? Percebam. Por quê? Porque eu acho que isso é uma coisa... A gente precisa ter muito claro qual é o meu objetivo. O que eu quero com isso? Porque isso que a Isa falou, por exemplo, é muito importante para começo de intervenção e porque a gente vai começar com casos novos na Te Ajudo esse ano. Então, a gente tem que pensar o seguinte, isso. Putz, a gente viveu muito isso, que eu não estou ensinando matching ainda. Eu estou ensinando esse fulano que me responder é muito massa. Que fazer uma coisa que eu tô pedindo é muito legal. E que tipo, nossa... E que quando a tia Bárbara faz isso, é esperado que eu faça alguma coisa. Eu tô ensinando isso. Percebe que eu tô ensinando o básico? Eu tô ensinando ele a me responder. É muito interessante vocês saberem isso. Sabe o Mini, que ama o tio Ítalo? Esse Mini chegou pra gente pra uma avaliação. Quando ele veio, foi na pandemia. Foi quando é que chegou esse menino? Foi um momento difícil da vida. Foi na pandemia. Era pandemia. E aí a gente foi fazer a avaliação... Inicial, a avaliação de repertório dessa mini coisa, que era mais mini ainda. Era mini. Ele é piquitico, tá, gente? Ele era muito menor. Bem pequeno. Ele era muito pequeno. E aí, a gente fez a avaliação do moleque, gente,
E o moleque não respondia. Ele não tinha resposta ao outro, ele não tinha resposta social. Então, percebam que é isso que a gente estava falando agora? Você dava isso aqui pra ele? Pode deixar, Paulo. Ó, dá pra mim, Paulo, isso aqui. Eu tô aqui. Você dava isso aqui pra ele? Primeiro que ele não pegava. Pra começar por aí. E se ele, tipo assim, ele não entendia. Ele não tinha um segmento instrucional. Ele não respondia ao outro. Ele não respondia ao outro. É como se ele vivesse sozinho no mundo. E aí, isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente foi muito clara com a mãe na devolutiva. E a gente falou, olha, ele não pontua, ele não pontua em nada, ele não tem repertório. E aí a gente falou pra ela, falou, não significa que seu filho tenha uma dificuldade extrema. A nossa hipótese, a gente ainda falou isso pra ela, a nossa hipótese é que a gente precisa muito trabalhar a resposta ao outro, o seguir a instrução, o responder, o ter contato com o outro, e que depois ele vai deslanchar na aprendizagem. E aí a gente ficou os primeiros momentos da intervenção dele, a Lê tá desde o começo com ele, focando muito em responder ao outro, fazendo coisa boba, mas porque ele precisava entender que responder o que a tia pedia era legal, gerava consequências positivas na vida dele, que tipo, pô, que massa, quando eu faço isso, nossa, ela me joga pra cima, nossa, que da hora. Né, exato, e aí a gente foi, e aí a partir do momento que a criança aprende a responder ao outro, putz, aí você vai e você coloca. E aí, assim, o que aconteceu com a criança? Gente, a criança aprendeu a responder ao outro, você não precisa mais ensinar nada, né? Você fala, olha, isso é verde, aprendeu. Como qualquer criança, assim, ele tem aprendido muito com funcionamento típico, inclusive, muitas coisas. Você expõe e ele aprende. Mas vejam, a gente ficou um tempão no começo para que ele respondesse ao outro. E aí, isso é o que eu tava dizendo, é muito importante ter claro qual é o objetivo. Porque às vezes a pessoa vem e fala, nossa, mas você tá fazendo matching errado, você não tá randomizando? Fala, não, amiga, é só coadjuvante. Isso. Eu só quero que essa criança entenda que ela tá me ouvindo, sabe? A mesma coisa quando, sei lá, você tá na cozinha. Qual que é o seu objetivo na cozinha? Por exemplo, esses dias eu tava fazendo alguma coisa com alguém tava conversando e eu falei, não, pode continuar, eu quero que vocês conversem. Eu não me lembro o que era. O meu objetivo era muito claro com o meu cliente na cozinha aquele dia. Era que ele conseguisse alternar a atenção dele. Eu queria que ele conseguisse fazer coisas com uma perturbação acontecendo no fundo. Por isso, eu sabia o que eu queria. Podia dar tudo errado o que a gente estava fazendo. Mas eu queria que ele conseguisse executar uma função com outras coisas acontecendo. Percebe? Em outros momentos, não. Em outros momentos, eu vou pedir, gente, não vamos conversar aqui não, que eu tenho outro objetivo. Eu quero que dê certo. Sabe? Então, sempre muito claro qual que é o nosso objetivo. Porque isso ajuda a gente, inclusive, depois até a argumentar. Conversa com os pais, isso é muito importante. Porque às vezes o pai fala, nossa, mas você só brincou, você não fez uma... o meu objetivo nesse momento é tal. Né? Só dando um spoiler, engraçado que tudo que a Bá tá falando agora é muito do que a Lígia pegou muito no pé no curso, que a gente vai falar à tarde. Então, enquanto a Lígia falava, eu sempre lembrava de vocês duas falando, que é tipo... relembrar o óbvio, assim, e sempre ter muito claro do que você tá fazendo, porque o que você faz, você precisa de material pra falar com os pais, o que eu tô fazendo com a sua criança, é isso aqui, tá aqui. Que bom, Lari, né? Somos boas psicólogas clínicas. Sim. Obrigada. Boa, faz sentido, né, gente? Lembrem sempre disso, qual é o meu objetivo, ponto. A vida tá resolvida, se souber. Pode ser uma coisa maluquíssima. Você tem um objetivo aqui, ó.